a gente vai retomar, então, as aulas presenciais. Não está gravando porque... Tá avançando. Calma aí, só... Pronto, começou a gravação. Tá? Então, nossa aula de hoje vai se tratar desse terceiro elemento, tá, da responsabilidade civil, que é o nexo de causalidade. Salvo engano, nós temos a próxima aula ainda, e depois já vai ser a nossa primeira avaliação, né? Então, temos essa aula e a próxima, né? E aí completamos, fechamos aí o que consistiria na matéria da nossa disciplina. Vamos lá, Alâmbrico. O que é um nexo causal? Mais ou menos eu já adiantei para vocês o que é nexo causal. Tá ali, ó, um conceito de Sérgio Cavalieri Filho, do livro. Eu estava aqui, não sei onde é que ele está mais. Programa de Responsabilidade Civil, né? Que é uma referência, inclusive, na área. O Sérgio Cavalieri Filho ele diz o seguinte, ó, nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, ou seja, entre a conduta humana e o dano. Tá? Perfeito? Essa é a primeira ideia que a gente tem que ter de nexo causal. Parece à primeira vista, tá? Um conceito bem simples. E, de fato, o conceito em si é simples, mas as consequências desse conceito que são complexas. Tanto que a gente vai ter 3 teorias distintas para tentar explicar o que é o nexo de causalidade. Tá? Então, não se enganem com a simplicidade do conceito. Tá? Porque eu vou ter uma série de discussões teóricas e que tem reflexo na jurisprudência, então, no dia a dia dos tribunais, acerca do que consiste esse nexo de causalidade de fato. Porque até onde eu posso retroceder? Até onde eu posso definir o que é a causa de um determinado resultado? Né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Né? Quando a gente for discutir ali as teorias, o que a gente vai estar discutindo é justamente até onde eu posso considerar que algo é causa de um determinado resultado. Né? Porque senão a gente pode retroceder ad infinitum, e é uma crítica que se faz à primeira das teorias, né? Sei lá, ao momento da expulsão do Adão e Eva do paraíso, sabe? Porque no final das contas, sem aquilo ali não existiria pecado e, sei lá, vamos pegar daí adiante. Ou até a própria concepção, né, de alguém, né? O cara matou alguém, quer dizer, o Guilherme matou alguém, né? Sei lá, daqui a pouco os pais dele são responsáveis porque conceberam o Guilherme, né? Então, até onde eu posso definir que aquilo é uma causa, tá? Que tenha produzido determinado resultado? Bom, então isso é importante. Bom, a função do nexo de causalidade ou do nexo causal, ele é muito fácil, muito tranquilo de dizer, tá? A função do nexo de causalidade é basicamente identificar quem é o autor material do dano, tá? Então, para conferir a esse autor, então, o dever de indenizar, lá do artigo 927 do Código Civil, tá? Então, a primeira função é essa. A primeira função é, bom, temos que determinar quem é o agente causador do dano. Eu faço isso a partir dessa relação de causalidade entre dano, né, e conduta. Tá? Entre dano e conduta. Para quê? Ora, para definir quem vai ser a pessoa que vai ter a obrigação de indenizar. A segunda função, que também está ali, tá? No nosso material aqui, é delimitar até onde o autor do dano irá responder. Delimitar até onde o autor do dano irá responder. Por quais consequências o autor do dano responde? Tá? Então, imagina lá, olha aqui. Depois, já estou meio que antecipando, tá? Estou antecipando aqui as discussões que nós vamos ter nas teorias explicativas do nexo causal, ou do nexo causalidade. Mas pensem aqui, tá? Olha só, o Guilherme, o William tá para pegar um voo, tá? E o Guilherme tranca o William dentro do banheiro e por conta dessa conduta do Guilherme, tá? O William perde o voo. E aí ele
compra uma passagem aérea para um outro voo e esse voo cai no meio do Atlântico. Pelo que o Guilherme vai responder? Tá? Então, a segunda função do nexo de causalidade é justamente definir o que deve ser indenizado. Tá? Então, primeira função, definir quem deve indenizar. Segunda função, definir o que deve ser indenizado. Perfeito? Tranquilo? Beleza? William, vamos te ressuscitar aí para a aula. Desculpa aí ter matar. É sempre meio desagradável matar alguém vivo, né? Bom, a gente só pode matar gente viva, né? Mas é sempre um pouco desagradável. Mas vamos lá. Então vamos pegar agora e vamos começar a adentrar nessas teorias. São 3 teorias. Tá? 3 teorias. A primeira delas é a teoria da equivalência das condições. Ó, teoria da equivalência das condições ou equivalência dos antecedentes. Vocês vão encontrar das duas formas. Aliás, vocês vão encontrar também pelo nome dela em latim, quer dizer, conditio sine qua non. Tá? Conditio sine qua non. Condição sem a qual. Sem a qual o quê? Sem a qual aquilo aconteceria. Tá? Essa teoria, ela foi desenvolvida por um alemão, geralmente sempre são os alemães que estão metidos nisso. Opa, estraguei aqui o negócio. Tá? O nome desse alemão é von Bury, assim mesmo, von Bury. E ele vai fazer isso lá no século XIX, tá? Basicamente, a ideia aqui, tá, parte de uma indistinção, não distinção entre o que é causa e o que é condição, tá? Entre o que é causa e o que é condição. Bom, olha só, deixa eu pegar aqui, ó. O que é condição? Ó, condição é todo fato que está na origem do dano. Todo fato que está na origem do dano. Para essa teoria, todo fato que está na origem do dano é relevante para a produção do resultado. É relevante para a produção do resultado. Ou seja, é causa. Tá? É causa. Vou pegar aqui, olha ali, ó. O que diz a Sérgio Cavalieri Filho? Causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, sem distinção da maior ou menor relevância que cada um teve. Então vamos pegar aqui, ó. Voltando para o nosso exemplo, William, vou te matar de novo, tá? Sinto muito. Mas no nosso caso ali do avião, tá? No nosso caso do avião, olha só. O ato do Guilherme ter trancado o William no banheiro é uma causa que é relevante para a produção do efeito, para a produção do dano. Então, em tese, o Guilherme, tá, seria responsabilizado não só pela perda do voo, que obviamente tem ali uma relação direta e imediata entre a conduta dele e o dano ali, mas também por esse outro dano, tá? Que é o fato de que, por conta do atraso no voo causado pela conduta do Guilherme, o William acabou sofrendo um acidente de avião. Tá? Ou então, pegando uma redução ao absurdo, né, para a gente fazer um bom exemplo, é a mesma coisa que a gente querer responsabilizar civilmente, tá, quem vendeu a arma para uma pessoa que praticou um homicídio. Ora, porque se não tivesse vendido a arma, não teria acontecido o efeito. Tá? Sim. Bom, então essa é a questão mais importante aqui da teoria da equivalência das condições. Né? Equivalência das condições por quê? Porque todas as condições são causa. Todas as condições são causa. Tá? Essa teoria ela é adotada no direito penal brasileiro. Tá? Se a gente pegar ali o artigo 13
do Código Penal, está lá, ó, o resultado de que depende de existência, inicialmente ele estava aquele decal, beleza, tranquilo. Aí nenhum problema. Tá? Mas aí vem depois a segunda parte do artigo e diz assim, ó, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Tá? Então, para o direito penal, essa teoria é uma teoria válida. Não é para o direito civil. O direito civil brasileiro não adota a teoria da causa, da equivalência das condições. Tá? Conditio sine qua non. Tá? Não adota. Não adota justamente por causa desse inconveniente que seria uma imputação ad eternum dos efeitos danosos, ou como eu coloquei aqui no material, aqui, ó, regressão infinita do nexo causal. Tá? Tem um exemplo que é da doutrina alemã também, que é o Karl Biden que vai falar. Ele vai dizer assim, ó, pô, né, por essa teoria aí, você vai acabar responsabilizando até o marceneiro que fabricou o leito onde foi cometido o adultério. Sabe? Então, tu não consegue parar a sequência de eventos de responsabilização. E vejam que isso é relevantíssimo do ponto de vista prático, né? Vamos pegar um exemplo clássico aqui, ó, o próprio da OAB, eu acho que já falei até um exemplo desse aqui. O cara tá andando embaixo da janela de um edifício, cai um vaso na cabeça dele. Aí ele é internado no hospital, fica lá não sei quanto tempo convalescendo e tal, depois recebe a alta. Meses depois, começa a se sentir mal novamente, descobre que foi deixada uma gase no corpo dele. É um erro médico. Né? Pela teoria da equivalência das condições, o cara teria direito de responsabilizar lá o edifício de onde caiu o vaso. Né? Isso é um problema do ponto de vista prático. Ali inclusive tem um RESP aqui, ó, um recurso especial 620.777 do julgado pelo STJ, em que o STJ ele vai reformar uma decisão. Deixa eu até ver de onde é que é esse. Deixa eu ver de onde é que é esse acordo, mas não diz de onde é que é. Deixa eu ver se eu botar emenda para citação. Goiás. Um acórdão de Goiás. E olha que interessante o caso. Eu vou botar aqui na tela. Será que se eu botar aqui na tela vai estragar meu negócio? Ó, deixa eu sair daqui. Vou voltar aqui. Aqui. Não é aqui. Errei rude. De novo. Não aparece. Bom, tá. Não vem ao caso. Deixa eu botar de volta aqui o meu slide. Mas o que é o caso aqui? O caso é interessantíssimo, tá? Vou ler o ementa, depois eu explico certinho. Se bem que já é mais ou menos, deixa claro aqui, ó. Civil processual, acórdão estadual, nulidade não configurada, ação ordinária de responsabilidade civil. Ação ordinária, que horror. Quebra de sigilo bancário, informação dada a terceiro sobre o saldo de correntista para o preposto do banco. Dívida cobrada pelo credor que culminou em assassinato do devedor. Atribuição de nexo causal pela instância ordinária ao banco. Então, basicamente, o que aconteceu, gente? Aqui para contextualizar para vocês. O credor, vamos pegar assim, eu sou o credor do Guilherme, o Guilherme me deve dinheiro. E o Guilherme está me dizendo, o devedor, pô, não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para pagar. E daí, numa conversa com o funcionário do banco, o gerente do banco, o funcionário me diz, pô, mas o Guilherme tem 50 mil depositar na poupança. Não te paga porque não quer. Eu fico puto da vida e acabo, no meio de uma discussão, assassinando o Guilherme. Hoje eu vou matar todo mundo, pelo jeito. Tá? Acaba assassinando o Guilherme. Viu só? O que o tribunal ali, o tribunal de segunda instância, então o tribunal de Goiás, ele entendeu
que, adotando a teoria da equivalência das condições, entendeu que o banco, tá, também era responsável pelo dano causado ao Guilherme, né? E a família, inclusive, do Guilherme, o hipotético Guilherme, ingressou com uma ação contra o banco, justamente alegando a teoria da equivalência das condições. Ora, sem aquela quebra de sigilo, sem aquelas quebras de sigilo, não haveria o homicídio. Logo, deve responder. Tá? Já adianto para vocês que, obviamente, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele reformou essa decisão, dizendo o seguinte, olha, aqui, ó, quer ver que ele fala aqui, ó. Ó. 3. A responsabilidade civil decorre do concreto e efetivo nexo, causal entre o ato e o evento danoso, não colhendo procedência no entendimento sufragado pelo Tribunal Estadual, com apoio indiscutível teoria da equivalência das causas antecedentes, no sentido de que o banco é culpado pela morte do esposo e pai dos autores. Tá? Assassinado por credor que, obtendo de gerente de agência do réu a informação sigilosa sobre a existência de saldo em conta corrente pessoal suficiente ao pagamento da dívida, terminou por assassinar o devedor, ante sua recusa em pagar o valor do cheque por ele emitido contra a conta empresarial sem fundos. Aí o tribunal vai falar aqui, ó, condenação do banco réu que se limita ao ato ilícito de quebra de sigilo, por seu preposto, traduzido em dano moral proporcionalmente fixado, afastado dos danos materiais, inclusive o pensionamento. Então, o que o tribunal decidiu aqui? Pô, pelo assassinato, pelo homicídio, pelos efeitos do homicídio, o banco não é responsável. Mas é responsável pelo aquele dano direto e efetivamente, direto e imediato, decorrente da conduta do preposto banco, qual seja a quebra do sigilo. Perfeito? Agora nós vamos entrar nas duas teorias que são aplicadas no direito brasileiro. Tá? São aplicadas no direito brasileiro. Tá? São a teoria da causalidade adequada e a teoria da causalidade direta e imediata. Direta e imediata. Tá. Vamos começar aqui com a teoria da causalidade adequada. Deixa eu abrir a água aqui. Bom, pela teoria da causalidade adequada, aqui existe uma diferença entre causa e condição. Tá? Então, causa, tá, é aquela condição, é o antecedente, então, não só necessário, mas também adequado à produção do resultado. Causa é a condição, é o antecedente, não só necessário, mas também adequado à produção do resultado. Ou seja, tem que haver vamos dizer assim, uma determinação, tá, a partir de um juízo de razoável probabilidade, tá, do que efetivamente é a causa, tá, adequada a produzir aquele resultado. Um exemplo que a doutrina usa bastante, para a gente mais ou menos entender aqui, tá, é a questão do exemplo da pessoa que tem uma fragilidade no crânio. Tá? Então, essa pessoa tem uma fragilidade no crânio, uma outra pessoa chega e dá um tapa normal na vítima, então. É um tapa que, em si, em qualquer outra pessoa, não causaria nenhum tipo de dano, né? No entanto, por causa da condição pessoal daquela pessoa, né, daquele indivíduo, né, ele vem a falecer. Tá? Bom, o que acontece aqui? Tá? O que acontece aqui? Essa teoria foi feita por um cara chamado von Kries. Vamos botar aqui também o nome do cara, do alemão, sempre importante. Vou botar o nome dos alemães. Von Kries, assim. Von Kries. Tá? Então, o juiz ele tem que fazer uma análise, tá, a partir do caso concreto, tá, do que ordinariamente seria a causa efetiva do dano. Tá?
Essa teoria ela é bastante criticada justamente por causa dessa discricionariedade que ela estabelece aí. Porque, no final das contas, né, acaba que vai competir ao juiz, a partir da análise do caso concreto, determinar, tá, o que seria a causa, tá, capaz de responsabilizar civilmente alguém. Tá? E aí, a doutrina vai dizer assim, o que é ordinário, a produção de um evento vai ser causa. O que é extraordinário, tá? Vai interromper o nexo de causalidade. Vamos pegar aqui de volta o exemplo do Guilherme e do William, tá? É para a gente tentar entender essa relação, tá? No caso aqui, vamos pegar aqui. Qual é o que seria nexo causal da conduta do William? Do William, não, do Guilherme. O que é ordinário? O ordinário aqui, diretamente, tá? É o fato de que o William perdeu o voo. Perfeito? Ó, o ordinário aqui é se alguém tranca uma outra pessoa no banheiro e essa pessoa tem um horário para pegar um voo, né? É de se esperar que haja uma relação de causalidade entre a conduta do Guilherme e o dano sofrido pelo William. O que é extraordinário aqui, no entanto, seria? E que daí afastaria e romperia o nexo de causalidade? Justamente o fato do acidente aéreo. Esse é extraordinário. Esse evento não é esperado, não é provável, tá? De que ocorra no caso concreto. E aí o juiz vai utilizar, né, eu já acho que já referi outras vezes, mas ele vai utilizar como base para a decisão dele aquilo que está disposto no artigo 375 do CPC, Código de Processo Civil, que é a regra do juízo de experiência do magistrado, né, que diz lá que o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica ressalvado quanto a essas o exame pericial, tá? Então, o fundamento da decisão do juiz nesse caso vai ser essa. Só organizar um pouco as coisas aqui, que eu comecei a jogar coisa para cá e para lá. O áudio tá bom, tá tudo certinho, eu nem perguntei nada. Sim, tá bom. Certinho, é? Ok. Tá, deixa eu ver aqui. Bom, então, nós chegamos na segunda, aliás, na terceira teoria, tá? Na terceira teoria, que é a teoria da causalidade direta e imediata. Vou descer aqui. Bom, para essa teoria, causa é apenas a condição fática, tá? Causa é apenas a condição fática, então o antecedente fático que liga por um vínculo de necessidade, por um vínculo de necessidade ao resultado danoso, determina esse último como consequência sua, direta e imediata. Bom, aqui, gente, a ideia básica, tá, é que deve haver uma necessariedade, tá, não sei falar, tá, não sei, tá, deve ter uma relação de necessariedade entre o resultado, tá, e a causa. Tá? E essa relação, ela deve ser direta e imediata. Na real, eu vou ser sincero para vocês, tá? Eu não consigo identificar muito bem a diferença dessa teoria com a outra teoria, tá? Não consigo mesmo. De verdade, para mim parece uma discussão muito arcana, muito misteriosa, tá? O que eles alegam, o que os doutrinadores alegam para diferenciar uma teoria da outra, é que enquanto uma exigiria um juízo de experiência, por
outro lado, nós estaríamos falando aqui de um juízo de necessariedade. Sei lá, eu acho eu acho pouco estranho assim a distinção. E a gente vai ver logo em seguida que nos próprios tribunais brasileiros, na hora de aplicar, eles acabam confundindo as duas teorias, tá? Mas essa teoria, pelo menos, ela tem uma previsão legal, que é o que diz o artigo 403 do Código Civil. Então, o 403 diz assim, ó, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, lembrando que o 403 está falando da responsabilidade civil contratual, mas dá para utilizar ele analogamente com a responsabilidade extracontratual. Então, ainda que a inexecução resulte do dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Tá? Então, pelo efeito dela, direto e imediato. Tá? Direto e imediato. Então, coisas que não são diretamente ligados, ou danos que não são diretamente ligados à conduta do agente ofensor, tá? Não serão indenizados, não serão atribuída responsabilidade a ele. Tá? Aí vamos voltar para o caso. Então, vamos pegar lá a questão. E aí vê como confunde mesmo, porque vamos pensar no caso do Guilherme. A solução jurídica, aplicando a teoria da causalidade adequada ou da causalidade direta e imediata, vai ser a mesma. Tá? O que é o dano que é direta e imediatamente resultado da conduta do Guilherme? Ora, o dano é a perda, tá, do voo. O outro dano é o que a gente chama de dano remoto. Dano remoto. A gente já falou isso lá na primeira aula, na segunda aula, quando estava falando de dano. Dano remoto é aquele que não é resultado direto e imediato da conduta do ofensor. Ele é um reflexo daquela conduta, mas não é resultado direto. Tá? Qual é a teoria que o Brasil adota? Bom, a gente vai encontrar assim, gente, olha só. A teoria da equivalência das condições não vale para o direito brasileiro. Tá? Se a gente for pegar na doutrina, por exemplo, o Flávio Tartucci, ele vai dizer que a teoria adotada no Brasil é a da causalidade adequada. Tá? O Sérgio Cavalieri Filho também, pelo menos nessa edição que eu tenho aqui, que é um pouco antiga, é verdade, mas deixa eu ver qual é. Acho que é 2003, 2004. 2003, né, que é um pouco antiga. Ele vai dizer, olha, é a causalidade adequada também. O Tepedino, Gustavo Tepedino, Pablo Stozzi, desse livro aqui, ó, Pablo Stozzi, por outro lado, eles entendem que a maior parte da doutrina, aliás, a teoria adotada no Brasil é a da causalidade direta e imediata, justamente por conta da previsão do 403 do Código Civil. Tá? E os tribunais? Bom, os tribunais é a causalidade adequada. Eles dizem que é a causalidade adequada. Mas, né? E aqui vai um mas bem grande, né? Como eu disse, a tendência é que eles confundam essas duas teorias. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um informativo do STF, do STJ, desculpa, em que isso acontece. Pô, cadê agora? Ah, beleza, mexi aqui. Causalidade. Ah, não tem mais aqui, cadê? Eu tinha separado aqui, fui mexer. Só um minutinho. Ah, aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Sempre um desafio.
professor. Oi. Boa noite, é Joana. Boa noite. A minha dúvida, os tribunais dizem, né, adotar a teoria adequada, né? A causalidade adequada, sim. Ah, tá, beleza, era isso. Tá? Então, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, tem um informativo do STJ, é o informativo 450, né, em que daí, olha só, eles misturam tudo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Explicitou ainda que, relativamente ao elemento normativo do nexo causal, em matéria de responsabilidade civil, no direito pátrio vigora o princípio da causalidade adequada. Então, aqui ele chama de princípio que a gente chama de teoria. Podendo ser ele decomposto em duas partes. A primeira decorrente, segundo a qual ninguém pode ser responsabilizado por aquilo que não tiver dado causa, e segundo a qual somente se considera causa o evento que produziu direta e concretamente o resultado danoso. Ora, essa ideia de que causa é apenas o evento que produziu direta e concretamente o resultado danoso, o dano, é justamente o fundamento, né, da teoria da causalidade direta e imediata. Então, assim, ó, gente, do ponto de vista de respostas objetivas, né? O que você poderia responder numa situação dessas? Apesar de certa dúvida, sim, eu tenho por mim que a maior parte, por exemplo, se você for com concurso público, esse tipo de coisa, vai pela maior parte da doutrina que fala em causalidade direta e imediata. Tá? Mas o que eu tenho que saber é que a da conditio sine qua non, tá? Da teoria da equivalência, a teoria da equivalência das condições, essa não é, de forma alguma, tá? Utilizada no Brasil. Perfeito? Só para... Agora, eu vi agora na minha anotação, tem um exemplo interessante aqui do Sérgio Cavalieri Filho, para explicar a teoria da causalidade adequada, né? Para mostrar como é que é o juízo de experiência, né? É um caso do Rio de Janeiro, bem antigo já também, né, em que um ônibus abalroou um veículo, abalroou, acho maravilhoso, né? Abalroou um veículo que estava estacionado num lugar irregular. Então, e aí, obviamente, o proprietário do veículo ingressou com uma ação indenizatória, né, pedindo compensação dos danos, a reparação dos danos, contra a empresa prestadora de serviço público, então, dona do ônibus. Né? A empresa alegou culpa da vítima, culpa exclusiva da vítima, porque o veículo estava estacionado irregularmente. Né? O tribunal, no entanto, afastou essa alegação sob o argumento de que o fato desse veículo estar estacionado irregularmente, tá, não foi a causa determinante do acidente. E como é que eles chegaram a essa conclusão de que não foi a causa determinante do acidente? Ora, porque vários outros veículos passaram por ali e não bateram. Se fosse a causa determinante do acidente, outros veículos teriam batido. É um raciocínio lógico, mas ao mesmo tempo evidencia também o subjetivismo dessa decisão. Ah, professor, por quê? Ora, vamos lá, né, pessoal? E se o carro tivesse estacionado ali agora? Como é que eu sei que vários carros passaram antes do ônibus ali? Né? É um juízo assim, meio, sabe? Famosa aquela, tirou do cu. É um justificativo. Beleza? Tranquilo? Então tá, essa é a parte assim mais teórica mesmo. Vamos voltar lá para o nosso slidezinho, sair daqui então dessa confusão aqui. Vamos compartilhar o slidezinho. É meu Word. Né? Mas é quente. Next causalidade. Voltamos aqui. Vamos seguir. Tá, então, como eu disse, a maior parte da doutrina
né, pende para a teoria da causalidade direta e imediata. Tá? Mas não é unânime. Bom, aí a gente vai falar sobre a causa concorrente. Eu esqueci de falar um negócio, tá? Que eu tinha destacado aqui e acabei esquecendo. Aqui, ó. Então eu falei que não era adotada pelo direito civil brasileiro. Existe uma parcela da doutrina, no entanto, que entende que a teoria da equivalência das condições ela é aplicada no direito consumidor. Porque se a gente pegar o direito consumidor, artigo 12 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, ele não faz distinção, por exemplo, entre fabricante, importador. Vou até ler para vocês aqui o artigo 12 caput do CDC. CDC. Eu deixei meu vademecum de novo no escritório. E aí eu tenho que recorrer ao Google mesmo. Diz o artigo 12 do CDC. O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos decorrentes do projeto, fabricação, construção, montagem, fórmula, manipulação, apresentação ou acondicionamento dos seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Então, veja só, aqui eu tenho uma cadeia de pessoas que são responsabilizadas, tá? Responsabilizadas, pouco importa se elas deram causa ou não, tá? Pouco importa se elas deram causa ou não ao dano, tá? Então, parcela da doutrina entende que isso configuraria uma hipótese de condição, como é que a gente diria isso? De equivalência de condições, tá? Eu não entendo que seja isso. Eu acho que nós estamos aqui mais diante do que a gente chamaria de um nexo normativo. Ou seja, de uma situação que alguém é responsabilizado pela conduta de outrem, tá? Por força da lei. Que é mais ou menos o que acontece também no artigo 932 do Código Civil, quando, por exemplo, ele diz lá no inciso 1 que os pais são responsáveis pelos atos de seus filhos menores. Tá? É uma hipótese de nexo normativo aqui. Muito mais do que uma extensão do nexo de causalidade para abarcar outras condutas. Tá? Beleza. Vamos lá, voltar para cá. Falar da causa concorrente. O que é a causa concorrente? Olha ali, ó. Quando a atuação da vítima também favorece a ocorrência do dano, somando-se ao comportamento causal do agente. A gente chama isso de culpa concorrente. O que é a culpa concorrente? Ora, é quando, de alguma forma, tá, a vítima contribuiu para o evento danoso. Tá? Beleza, vamos pegar aqui. Eu estava dirigindo em alta velocidade, tá? Estava dirigindo em alta velocidade e acabei atingindo um outro carro. Tá, não é bom esse exemplo. Deixa eu pensar um exemplo de causa concorrente. Agora, às vezes falta umas inspirações para fazer exemplos. Hoje eu não estou muito inspirado. Vamos ver se eu acho um exemplo bom aqui. Tan, tan, tan. Não, esse aqui não é bom também. Bom, causa concorrente, mais ou menos vocês já imaginaram. Vamos pensar, sei lá, agora, como é que pensar a causa concorrente? Vou na jurisprudência. Boa. Jurisprudência catarinense. Vou pegar aqui, ó. Culpa concorrente. A minha internet hoje tá uma tristeza. Não tá travando nada, então, né? Tá de boas. Porque a minha internet tá tão ruim que eu chego até a achar que. Não vai pelo jeito. Só porque eu. Ah, agora vai.
Hoje está difícil, gente. Olha. Nem o Tribunal de Justiça quer me ajudar hoje. Olha aqui, ó, caso interessante. Caso bem interessante. A gente acha, ó. Pesquisando, a gente acha bons exemplos. Mas eu tenho uma ação que é idêntica, quer dizer, bem parecida com essa. Então, olha só, em setembro de 2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo enfrentou uma difícil situação sobre a temática envolvida. O pai, que trabalhava em uma distribuidora de combustíveis, levou a sua esposa e seu filho para uma visita ao seu local de trabalho. Lá chegando, o pai, como funcionário, reconhecedor do perigo do ambiente, o pouco que afastou do caminhão foi o suficiente para eclodir. Bom, lá chegando o pai, como funcionário, reconhecedor do perigo do ambiente, o pouco que afastou do caminhão foi o suficiente para eclodir uma explosão e ceifar a vida de sua família. De acordo com os dispositivos legais. Bom, então vamos explicar aqui. Basicamente, o pai levou a mulher e o filho até o local onde ele trabalha, como distribuidora de combustíveis. Aconteceu um acidente dentro dessa distribuidora de combustíveis, que acabou levando à morte, resultado morte da esposa e do filho, né? E ele ingressou com uma ação judicial depois. E aí, olha só, o tribunal reconheceu ali que ele agiu com culpa concorrente. Tá? Culpa concorrente. Quer dizer o quê? Pô, ele era conhecedor, ele sabia dos riscos envolvidos em levar a esposa e o filho até um local que é de notória periculosidade. Sendo assim, a gente vai conhecer esse conceito mais na frente, ele agiu no que a gente chama de culpa em vigilando. Ele falhou no seu dever de vigilância com relação ao filho e à esposa. Né? E aí, então, ele contribuiu para o resultado. Bom, qual é o fato importante que a gente tem de destacar aqui? Pelo menos eu achei um bom exemplo. Tá? Qual é o fato relevante que a gente tem que destacar aqui? Tá? Olha o que diz o artigo 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Ou seja, a culpa concorrente ela não exclui a responsabilidade, tá, do ofensor. Ela só atenua e diminui o valor da indenização. Tá? Perfeito? Então tá. Então essa é a informação relevante aqui. O Word não está entrando. Tá. Uma outra coisa importante é que, em se tratando de direito do consumidor, então se descer ali de novo, ó, a gente não vai falar em culpa concorrente, tá? Como hipótese de redução, nem de redução da responsabilidade, tá? Por Código de Defesa do Consumidor, a única culpa que pode efetivamente atenuar, não digo nem atenuar, daí assim afastar completamente a responsabilidade do fornecedor, tá? É a culpa exclusiva da vítima. Tá? É a culpa exclusiva da vítima, ou de terceiro, né? Tá? Está no artigo 12, parágrafo 3º. A culpa concorrente, ela não diminui. Então, se eu de alguma forma, sei lá, um determinado produto, tá? Ele carece de determinadas informações, em parte, ele não diz todas as
os riscos envolvidos no seu consumo, tá? Não informa não tem essas informações. Mas, ao mesmo tempo, eu uso ele em quantia excessiva à que está prevista ali no negócio, tá? O que vai dizer o Código de Defesa do Consumidor? Pouco importa. Ainda que eu tenha concorrido de alguma forma para o evento danoso, tá? Eu não posso, o consumidor, o fornecedor não pode ter sua responsabilidade atenuada. Tá? Ele vai responder integralmente, tá, pelo dano causado. Porque o Código de Defesa do Consumidor parte sempre da ideia da vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor, aquela vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica, né? E que por conta disso, então, não há que se falar em culpa concorrente. Eu tinha algum lugar aqui também. Vamos anotar. Ó, aqui, ó. O Zelmo Denário. A lei pode eleger a culpa exclusiva como única excludente de responsabilidade, como fez o Código de Defesa do Consumidor, nessa passagem que, no caso, é o parágrafo 3º do artigo 12. Caracterizada, portanto, a concorrência de culpa, subsiste a responsabilidade integral do fabricante e demais fornecedores arrolados no CAPT pela reparação dos danos. Tá? Então, isso é uma posição pacífica. Tá? Posição pacífica. Gente, eu vou fazer um pequeno, mas assim, um pequeno intervalo só para renovar meu café. Tá? E daqui a pouco a gente já volta aí. Fiquem aí, não desliguem.
Bom, gente, então, vamos dar continuidade agora, após esse breve intervalo aí, para pegar café, fazer café. Vamos dar continuidade à nossa aula, então, agora falando sobre a concausa. Vocês podem ver, né, na verdade, não sei, se vocês observarem bem, vocês vão ver que essa aula, ela está muito parecida com uma aula de direito penal, né? Porque os institutos aqui, e vai ficar mais até, são muito próximos do direito penal, né? Então, a ideia de nexo-causalidade no direito penal é bastante estudada. Essa parte da concausa também vocês estudam no direito penal, né? Então, é importante a gente destacar aqui que tem essa semelhança, né? O que é a concausa? O que é concausa? Bom, concausa é uma causa que se junta a uma outra causa, que a gente vai chamar de causa principal, tá? E concorre para a obtenção de um resultado. Geralmente um resultado mais gravoso, tá? Ou seja, vou pegar aqui o conceito que eu salvo engano era do Sérgio Cavaleira Filho, tá? Ele diz aqui, ó, a concausa é outra causa que, juntando-se à principal, concorre para o resultado. Ela não inicia nem interrompe o nexo causal, apenas o reforça, tá? Então, são aquelas circunstâncias, então, que vão contribuir para o agravamento do dano, mas que não excluem o nexo causal. Bom, basicamente, a gente pode dividir aqui as concausas, primeiro em concausas independentes da conduta do agente e concausas relativamente independentes da conduta do agente. A conduta... desculpa. Aquela conduta, ou aquela concausa, desculpa, que é independente da conduta, absolutamente independente da conduta do agente, tá? Ela rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade em toda e qualquer situação. Tá? É o exemplo do, sei lá, de alguém que defere um tiro em direção a outra pessoa, mas essa pessoa antes morre por um ataque cardíaco, que não está relacionado diretamente com o desferimento do tiro. Tá? É aqueles exemplos, vocês já estudaram isso no direito penal, e são todos exemplos meio bizarros, né? Sei lá, ingestão de veneno antes do tiro. Sei lá, tem um monte de exemplos, vocês já estudaram isso lá em direito penal, eu não lembro mais esses exemplos, mas eu sei que vocês estudaram. Tá? Então, basicamente a ideia daquela concausa, que é absolutamente independente da conduta da gente, é a ideia de que ela rompe o nexo de causalidade. Olha, eu defiro um tiro contra uma pessoa, mas essa pessoa vem morrer antes do tiro atingir ela efetivamente, eu não posso ser responsabilizado por esse fato. Tá? Por quê? Porque não existe relação direta. Bom, mas por outro lado, existem aquelas concausas que são relativamente apenas independentes da conduta do agente. Tá? E aí importa distinguir daquelas concausas que são precedentes ou antecedentes daquelas que são concomitantes e ou supervenientes. Então, a concausa, e aí, é importante, tá? Isso é importante. A concausa, que é a pré-existente e antecedente, ela nunca exclui o nexo causal, tá? Então, se a concausa for pré-existente ou antecedente, tá? Não há rompimento do nexo causal de nenhuma forma. O que é a concausa pré-existente ou antecedente? O nome é autoexplicativo, né? Mas é aquela causa que já existia antes da conduta do agente. Então, é aquela, vamos dizer assim, ó, que dizem respeito a condições pessoais da vida, predisposições patológicas, tá? Condições pessoais da saúde da vítima, desculpa, né? Predisposição patológica, então a pessoa que tem hemofilia, tá? Então, sei lá,
uma lesão leve numa pessoa normal, tá? Não vai levar essa pessoa à morte. Agora, uma pessoa que detém um quadro de hemofilia, bom, pode levar, tá? Vejam, mesmo eu não sabendo, e aí depois eu vou voltar para a questão do tapa na cabeça, mesmo eu não sabendo dessa condição pré-existente, tá? Eu vou responder pelo resultado mais grave, tá? Eu vou responder pelo resultado mais grave. Então vamos pegar aqui, gente, olha só. E eu acho que é importante aqui a gente diferenciar, e vocês me corrijam, porque eu sou péssimo em direito penal, tá? Faz pelo menos uns 10 anos que eu não boto a mão num livro de direito penal. Mas, pelo que eu lembro, é assim, tá? Ó, a concausa, nesse caso, vamos pegar o caso que eu falei para vocês do tapa. A pessoa que tem uma condição de um crânio um pouco mais frágil, bem mais frágil, aí eu vou lá e defiro um tapa na. Defiro. Dou um tapa na cabeça dessa pessoa, um tapa que em qualquer outra pessoa não causaria dano nenhum. Em qualquer outra pessoa não causaria dano nenhum. Mas naquela pessoa, tá, por causa das suas condições específicas de saúde, tá, leva ao evento morte. No direito penal, salvo engano, tá, eu responderia no máximo um homicídio. Não, nem homicídio culposo, eu acho que eu respondo nesse caso. Tá? No direito civil, não. No direito civil, eu respondo pela consequência mais grave. Ou seja, eu vou responder pelo resultado morte. Mesmo que eu não soubesse da condição de saúde daquela pessoa. Tá? Então, acho que isso é um ponto importante ressaltar. Tá? Já a com causa concomitante ou superveniente é aquela que ocorre concomitantemente ou após o evento danoso. Aí, essa daí, ela pode sim romper o nexo causal. Tá? Tá? Então, vamos pegar assim, um exemplo que não rompe o nexo causal, por exemplo. A vítima que após o atropelamento não recebe socorro a tempo. Tá? E aí, por conta da demora na ambulância, vem a falecer. Tá? E aí, respondo ou não respondo? Tá? Mas eu, enquanto agente, tá? Eu, enquanto agente, respondo pelo resultado morte. Tá? Beleza? E aí, ó, veja a diferença. Então, temos aqui uma situação em que a vítima, após o atropelamento, não recebeu socorro adequado, a tempo, né, por conta da demora na ambulância, e por conta disso falece, que vai me levar a responder pelo resultado mais grave, mas a gente pode ter aquela situação também típica da doutrina. Né? Eu defiro um tiro, o tiro é de raspão, tá? No entanto, a pessoa ela está na ambulância, tá? O motorista da ambulância dirige em alta velocidade, perde o controle do veículo e acaba dando no poste, resultando na morte do paciente, né, da vítima. Né? Então, nesse caso aqui, não, há um rompimento do nexo de causalidade. Tá? Então, aqui a concausa pode ser diferenciada, tá, da causa principal. Daí é por isso que eu falo do rompimento de um nexo de causalidade. Perfeito? Bem, por fim, olha, a nossa aula hoje vai ser um pouco mais curta, eu acho. Deixa eu botar aqui, só botar aqui, ó. Não.
nexo de causalidade se esta causa por si só, acho que é assim. Oh, meu Deus, se esta causa por si só então, quando há uma independência, quando eu posso verificar uma independência entre as causas, tá? Aí há o afastamento do nexo de causalidade. Bom, e aí a gente chega nas causas excludentes de responsabilidade civil, que era para ser tratado na próxima aula, mas eu resolvi antecipar, até porque essa aula aqui é mais simplesinha, assim, em termos não de profundidade de conteúdo, mas em termos de quantidade de conteúdo. Tá? Então, o que são as causas excludentes de responsabilidade? Basicamente, eu tenho dois conjuntos de causas excludentes de responsabilidade civil. Tá? As primeiras que são as causas excludentes de ilicitude, ou seja, são atos ilícitos que, em geral, são considerados atos ilícitos, mas que a lei, tá, considera que são causas justificáveis para afastamento da ilicitude. Tá? E eu tenho aquelas situações em que há um afastamento do nexo de causalidade. Então, no primeiro caso, o que diz ali, ó, se tratam de condutas, tá, ilícitas que geram dano a outrem, mas que a lei considera que são condutas justificáveis, tá? Logo, não há dever de indenizar. Essas são as excludentes de ilicitude. E daí as excludentes de nexo de causalidade são situações em que, de fato, existe algo que rompe a condução natural das coisas, tá? E afasta o dever de indenizar. Tá? Que é o caso, por exemplo, do caso fortuito, ou de força maior, né? Ou do fato de terceiro, ou da culpa exclusiva da vítima, ou a cláusula excludente de responsabilidade. Então, são situações distintas. Tá? Numa se diz, tratam-se de atos ilícitos, mas que a lei, nessas condições específicas, acha que são justificáveis, logo afasta a ilicitude. No outro ponto, a gente tem aquela situação em que não existe, de fato, responsabilidade. Por quê? Porque algo rompe o nexo de causalidade. Tá? Vamos começar, então, com as causas excludentes de ilicitude. Essas causas justificantes, que vocês já estudaram lá no direito penal. Né? Então, o artigo 23 lá do Código Penal diz assim, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou do exercício regular de direito. Tá? O parágrafo único diz que o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culpa. Tá? O artigo 188 do Código Civil vai no mesmo sentido. Não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. A deterioração ou destruição da coisa ou lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Aí, parágrafo único aqui. No caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do dispensável para a remoção do perigo. Então, basicamente, a gente vai ter três causas excludentes de ilicitude. A primeira delas é a famosa legítima defesa, então, lá do artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Tá? Então, as duas características principais para que a legítima defesa
seja aceitável e seja excludente de ilicitude e afaste a minha responsabilidade de indenizar, quais são? Tem que ser uma resposta moderada à agressão, né? Moderada à agressão, não é uma historinha básica lá do professor de direito penal. O cara vem com um estilete, eu tenho uma bazuca, um revólver e uma faca para me defender, né? Aí eu resolvo utilizar a bazuca, sabe? Então, eu estou agindo de forma moderada, não estou respondendo de forma moderada à agressão injusta. Cara, daí tem toda aquela discussão lá do direito penal, também, mas se o cara sabe usar o estilete, eu não sei usar porra nenhuma, só sei usar a bazuca, né? Mas não é um caso. E a agressão tem que ser imediata. Ó, vamos aqui de novo. Tá? Atual ou iminente. Tá? Ou seja, eu não posso, a pessoa veio, me agrediu, e aí depois, 2, 3 horas depois, eu quero responder à agressão. Tá? Então, isso afasta a legítima defesa. Para que haja legítima defesa, é necessário que a resposta ela seja moderada e atual, moderada e a agressão seja atual ou iminente. Tá? Deixa eu lembrar o que mais é relevante aqui da legítima defesa. Eu ainda tô com... Onde é que eu tô? Tá o Word aberto aí, né? Tá? É o arquivo de Word que tá aqui no fundo aqui. Tá, eu achei que tava compartilhando outra coisa. Deixa eu pensar aqui, o que tem mais para relevante da nossa legítima defesa. Antes de entrar no... Não? Imediatez, moderação... um fato importante, gente. Lá no direito penal, tem a figura da legítima defesa putativa, né? Então, a legítima defesa putativa é aquela em que eu acredito que eu estou respondendo a uma agressão injusta, né? Quando na verdade não é. O tal tipo do cara, a história do cara que o cara está há anos me ameaçando, né? De que vai me matar quando me encontrar, vai me matar, etc. E aí um dia eu tô, por conta disso, estou andando armado, etc. E aí um dia eu vejo ele na rua, ele tá vindo em minha direção, abre o paletó, bota a mão no paletó, e aí eu respondo achando que ele vai puxar uma arma e atirar, e na verdade vai puxar o cigarro, a carteira, né? A tal da legítima defesa putativa. Lembra lá do direito penal. Lá no direito penal, a legítima defesa putativa, ela exclui, tá, a ilicitude. No direito civil, não. No direito civil, se isso acontece, ainda que eu fique livre na esfera penal, não responda penalmente, vou responder civilmente. Tá? Então, a legítima defesa putativa, ela não afasta o dever de indenizar. Tá? Ao contrário do que acontecia lá no direito penal. Perfeito? Depois vem o estado de necessidade. O estado de necessidade, ele está previsto no artigo 24, né? Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio e alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Tá? Aí olha só o que diz lá o inciso 2 do 188 do Código Civil. Não constituem atos ilícitos a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo eminente. E é interessante, ó, a fim de remover perigo eminente. O 188.2, então, do Código Civil, é o correspondente ao estado de perigo, estado de necessidade, desculpa, do artigo 24 do Código Penal. Tá? Então, a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Então, se eu, por conta de ver que alguém está sofrendo algum tipo de possibilidade de perigo, né? E vou lá e destruo um bem, alguma coisa nesse sentido, bom, aí é justificado meu ato ilícito, em tese ilícito, não é indenizável. Tá?
Bom, mas daí a doutrina faz uma diferença entre o estado de necessidade defensivo e o estado de necessidade ofensivo. Tá? Que eu acho que eu troquei aqui. Estado de necessidade defensivo, estado de necessidade ofensivo. Deixa eu ver se eu não troquei aqui, que eu tô achando que eu troquei. Meu café ficou horrível. Estado de necessidade... Não, tá certo. O lesado é o causador do perigo. Perfeito. Agora que eu entendi. Eu escrevo as coisas e não entendo. Olha só. O que é o estado de necessidade defensivo? Tá? Defensivo. É quando quem está causando, quem vai ser o lesado pelo meu ato ilícito foi quem criou minha condição de perigo. Vamos dizer assim, uma situação em que eu não sou bom em estado de necessidade. Vamos pensar assim, uma situação tipo que alguém me sequestrou. Boa, alguém me sequestrou, tá? E aí eu tô lá trancado num determinado um quarto de uma residência, alguma coisa. E aí eu vou dizer, não, exemplo bem bucólico, bem idiota. Aí eu, para fugir, eu quebro a janela, tá? Da propriedade do cara que me sequestrou. Perfeito? Então, o lesado é quem criou a condição de perigo da qual eu preciso me desvencilhar. Tá? Nesse caso aí, ele não tem direito à indenização. Tá? Ele não tem direito de indenização. Ele não tem como ingressar com uma ação regressiva contra mim exigindo indenização. Agora, se o lesado é um terceiro, é alguém que não causou o perigo, aí esse tem direito à indenização. Contra quem? Ora, quem praticou o ato de estado de necessidade. Olha aqui. Olha o que diz o artigo 929. Se a pessoa... Código Civil, tá? Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no inciso 2 do artigo 188, não forem culpados do perigo, assiste-lhe-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. Então, se quem foi lesado não foi quem causou o perigo, tá? Esse tem direito de indenização. Contra quem? Ora, contra o cara que praticou o ato em estado de necessidade. Pô, professor, aí o cara se fudeu, então, mais ou menos, porque o 930 diz o seguinte, ó. No caso do inciso 2 do 188, se o perigo correr por culpa de terceiro, contra este o autor do dano terá ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Então eu vou ter o direito de fazer o quê? Uma ação regressiva contra quem me colocou na situação de perigo. Tá? E esse é o estado, tá, de necessidade, né, ofensivo, que é quando o lesado não é o causador de perigo. Então aqui, ó, vamos botar aqui para não restar dúvida. Não há direito à indenização. Há direito à indenização. E aí vejam que interessante, que a mesma coisa vale para a questão da legítima defesa. Tá? Quando a legítima defesa é a legítima defesa de direito de terceiro, tá? Também eu vou ter a possibilidade de indenização. Aí vem o exercício regular de direito ou estrito cumprimento de dever legal. Duas coisas que é importante destacar aqui. Tá? Primeiro, quando alguém pratica, tá, um ato no exercício regular de direito, não há que se falar de ato ilícito. Tá? Porque daí existe um direito subjetivo que é concedido por ordenamento jurídico para que haja daquela forma. Ou então uma obrigação, no caso daquele que exerce, né, uma função
agora, ou exerce uma função em que existe um dever legal incluído. Né? Então, vamos separar aqui. O que seria o exercício regular de direito? Quando é que alguém age no exercício regular de direito? Quando é o mais normal de todos os das excludentes de licitude que vocês vão encontrar quando se trata de direito consumidor, que é quando o meu nome é inscrito no Serasa, no SPC. E aí, quem escreveu o meu nome lá, eu entro com ação pedindo dano moral, etc. E daí, quem escreveu o meu nome lá, o fornecedor, vai se defender dizendo o seguinte: olha, mas ele estava devendo mesmo, de fato. Simplesmente exerci regularmente um direito que me assistia. Um direito que foi me concedido pelo ordenamento jurídico. Tá? Por outro lado, também a gente vai ter a questão do exercício estrito cumprimento do dever legal. Né? O estrito cumprimento do dever legal. Aí é aquela condição, inclusive, em que a pessoa tem que agir. Por quê? Porque se ela não age, tá? Ela vai violar um dever legal dela. E ela vai responder civilmente pela omissão. Né? No caso do médico, do policial, do bombeiro, do guarda-vidas, esses têm dever legal de agir. Tá? Então não há que se falar em dever de indenizar se eles atuam regularmente, ou seja, dentro dos limites. E aqui é um ponto importante. Tanto esse exercício regular de direito quanto o estrito cumprimento do dever legal exige o quê? Tá? Exige limitação, moderação. São elementos essenciais aqui. Aquele que age em excesso, tá? Ele pratica o que a gente chama de abuso de direito. Artigo 187. Aqui, ó. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Tá? Gente, isso é básico. Então, eu falei antes que o credor pode sim cobrar do devedor. Tá? Isso é um exercício regular de direito dele. O professor, ele pode cobrar? Pode. Ele pode me notificar para que eu efetue o pagamento. Ele pode me inscrever nos órgãos de proteção ao crédito. Ele pode efetuar ligações, tá, para o meu celular pedindo que eu efetue o pagamento. O que ele não pode? Ele não pode me ameaçar. Ele não pode expor a minha imagem, tá, como devedor. Tá? Ele não pode fazer 100 ligações por dia me cobrando o que eu devo, tá? E interferindo na minha intimidade, ligando após o horário comercial ou bem cedo, antes das 7 horas da manhã, antes das 8 horas da manhã. Não pode. Por quê? Porque ele está exercendo de forma abusiva um direito que o ordenamento jurídico lhe concedeu. E esse excesso, esse abuso, né, configura uma violação a um direito meu. Direito de personalidade, geralmente. Né? Daí porque, então, compete, inclusive, indenizar nesses casos. Tá? Então, o abuso de direito é uma excludente da excludente. Beleza? E aí nós temos aqui os nossas excludentes de nexo de causalidade. Oi? Só para entender que você falou que é uma excludente da excludente. No caso, se abusar o direito, a pessoa que teve o seu direito ali, bom, que abusaram o direito com ela pode pedir indenização para o outro. Sim, sim. Vamos botar aqui, mais normal que tem. A tal da cobrança vexatória, né? Como eu disse, o credor tem direito de me cobrar. Agora, o credor não tem direito, por exemplo, de fazer um stories no Instagram, né? Me marcando, dizendo, olha, conte picareta. Ainda para sacanear, ainda bota @direito exucre, né? Para ainda me deixar passar vexame, inclusive, perante meus empregadores. Isso é abusar de um direito que o ordenamento jurídico concedeu ao credor. Tá? E aí, o que ele fez ao fazer isso? Ele violou um direito de personalidade meu. Minha honra.
em imagem. Perfeito? E aí tem direito à indenização, por óbvio. Ô, professor, dá um exemplo também no caso do estrito cumprimento do dever legal, quando a gente poderia pedir a indenização ali por causa do abuso do estrito cumprimento. Então, vamos pegar aqui um exemplo que a gente pode usar como correlato. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui de jurisprudência. Ó, aqui tem um interessante aqui, ó. Reparação de danos. Onde é que é isso daqui? Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Reparação de danos. Procedimentos sumaríssimos para acidente de trânsito causado por policial militar em serviço. Inexistência de conduta culposa em estricto senso. Policial que, sem condições de descanso ou revezamento, cumprir ordem de patrulhamento determinada por superior hierárquico, excludente de responsabilidade reconhecida pela decisão monocrática. Improvimento do recurso. Correta é a decisão de primeiro grau que julga improcedente a ação de reparação de danos proposta contra policial militar, que, em respeito à ordem de superior hierárquico e sem descanso ou revezamento, causa acidente de trânsito, apesar de estar obedecendo a velocidade determinada pelo local onde ocorreu o sinistro. Aqui tem um exemplo. Outro exemplo também, é mais discutível esse outro exemplo, mas por exemplo, que eu vi na doutrina, também não vi onde é que a gente vai lendo tanta coisa que acaba anotando, mas esquecendo de ver onde é que pegou a fonte. É o tal do caso, olha só, do médico, tá? Que está lá diante de uma criança que é daquela... Como é que é o nome daquela religião que não pode fazer transfusão de sangue? Testemunho de Jeová, né? Testemunha de Jeová. Isso, Testemunho de Jeová. E aí o médico está lá, ele está diante da criança, sabe que ela é testemunha de Jeová, os pais não estão presentes, não estão próximos, né? Não vamos nem entrar aqui na discussão se os pais poderiam vetar ou não a transfusão, tá? Mas os pais não estão próximos e o risco de morte da criança é iminente. E ele resolve fazer a transfusão mesmo assim. Para quê? Ora, para também não ser responsabilizado depois, tá? Por não ter cumprido o dever legal que lhe cabe. Daí ele determina e faz a transfusão de sangue. E aí depois, posteriormente, a família vem entrar com uma ação de indenização por danos morais, né? Alegando que aquela conduta violava o direito de personalidade da criança e da própria família, por conta da violação ao exercício da liberdade religiosa. Né? Percebam que aí o médico pode tranquilamente se defender, né, alegando o exercício regular de direito. Não, o estrito cumprimento de dever legal. Tá? Simplesmente cumprir o que me obrigava, o que a lei me obrigava. Tá? Sob pena de responder pela omissão nesse caso. Ficou mais claro aqui o exemplo? Ótimo, ótimo agora. Tá? Bueno, gente, então vamos chegar aqui agora nas excludentes de nexo de causalidade. São três, aliás, são três não, são quatro. Tá? Na verdade, eu juntei uma quarta agora no final, por isso que enganei. Que são os seguintes: caso fortuito e força maior, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro e cláusula excludente de responsabilidade. Aqui é muito fácil. Tá? Primeiro, vamos começar com o caso fortuito e força maior. Primeira coisa que a gente tem que saber aqui, quando a gente fala em caso fortuito e força maior, é que, vou deixar isso bem claro, é absolutamente irrelevante, tá? Não percam o tempo de vocês querendo ler e tentar distinguir caso fortuito e força maior. Tá? É uma confusão gigantesca. Tá? Cada autor de direito civil tem uma opinião diferente sobre o que diferencia. E no final das contas, pouco importa. Porque a consequência, seja caso fortuito ou força maior, tá? Vai ser sempre a mesma. O que faz o caso fortuito ou a força maior? Eles rompem o nexo de causalidade. Logo, afastam o dever de indenizar. Tá? Afastam o dever de indenizar. Bom, basicamente, gente, eu vou dizer para vocês que o caso fortuito ou de força maior, tá? Nada mais é do que um acontecimento absolutamente imprevisto, tá?
e inevitável, tá? Que efetivamente impede, né, ou quebra, né, o nexo de causalidade. Vamos pegar aqui o exemplo de... E aí a gente já vou entrar ali naquilo ali do fortuito interno e fortuito externo que está aqui. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Assalto ao ônibus. Peguei um ônibus amarelinho, tá? Aí o ônibus é rendido por bandidos, né? Eles vão lá e me assaltam cobrador, assaltam a empresa de ônibus, mas assaltam todo mundo que está junto ali, os passageiros. Tá? Esse assalto, tá? Esse assalto, tá? Ele é vejam, primeiro, inevitável por parte da empresa de ônibus, né? Tá? É inevitável e imprevisível, tá? Inevitável e imprevisível, tá? Inevitável e imprevisível, tá? E o que acontece? Afasta então a responsabilidade da empresa de ônibus, tá? De me indenizar. Passageiro. Consequência da vida, é inevitável, blá blá blá. Tá? É um tal do fato imprevisível. É o, sei lá, é o raio que cai sobre a casa, é aquelas coisas que vocês já viram 1 milhão de vezes. Tá? Agora existem fortuitos, e aí a gente chama esse fortuito aí, que é o fortuito. A gente chama esse fortuito de fortuito externo. Tá? O que é o fortuito externo? É aquele fortuito que ele é alheio à atividade. Tá? Isso no direito consumidor é muito comum. Não está intrinsecamente ligada à atividade transporte público, né? Claro, dever de segurança é importante e tal, mas esse risco não é um risco ligado à atividade de transporte público. Tá? E aí o que diz a doutrina? Olha, nesse caso aí, como se trata de um fortuito externo, alheio à atividade praticada pela empresa de ônibus, não há dever de indenizar. Então, um ato inevitável. Agora tem outros fortuitos que geram o dever de indenizar, que é aquele que é ligado ao risco da atividade. Tá? A gente vai estudar isso aí muito melhor quando falarmos em responsabilidade civil objetiva. Mas pensa o seguinte, olha só. Também é absolutamente inesperado, tá? Também é absolutamente inesperado um ônibus, um pneu de ônibus estourar. É inesperado. Tá? É imprevisível. Bom, o pneu do ônibus estoura, eu tô lá em pé no ônibus, por conta do estouro do pneu, não sei se acontece de fato, mas o ônibus dá uma chacoalhada, eu caio no chão e quebro o meu fêmur. Tá? Nesse caso, esse é um risco inerente à atividade da empresa de ônibus. Tá? E ainda que seja, então, imprevisível, ela vai responder. Percebam que não é em todas as condições, então, que o caso fortuito ou força maior, ou seja, o fato imprevisível e necessário, tá? Vai afastar o dever de indenizar. Quando esse fato imprevisível ele está dentro dos riscos da atividade, tá? Há dever de indenizar. Claro que sempre tem aquelas jurisprudências que meio que sacaneiam com a gente, né? Porque, por exemplo, tem uma jurisprudência da STJ que obriga o McDonald's a indenizar um casal que foi assaltado na fila do drive-thru do McDonald's. Tá? Dizendo que é o seguinte, ó, a partir do momento em que o McDonald's colocou o drive-thru, ofereceu esse serviço de drive-thru ali, tá? Ela tem que tomar, ela forçou as pessoas a se exporem a assaltos, tá? Então responde por causa disso, passa a ser risco de atividade. Sei lá, meio forçado assim, né?
Tem aí, depois a gente vai estudar responsabilidade civil no direito do consumidor, e essa diferença entre fortuito interno e externo, ela é essencial para entender responsabilidade civil do fornecedor no direito do consumidor, e a gente vai se aprofundar mais nessa ideia de caso fortuito ou força maior. Mas, necessariamente, a gente tem que ter essa ideia de fato imprevisível e necessário que exclui o nexo da causalidade. Tá? Os outros dois em seguida são bem simples. Primeiro, culpa exclusiva da vítima. Como eu falei para vocês, a culpa concorrente da vítima, ela não exclui a responsabilidade. Ela atenua a indenização. Tá? Agora, a culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade. Não há que se falar nisso, né? Pensa lá, eu pus esse exemplo, não surgiu outro melhor. Mas, tipo, sei lá, a menina que vai lá e faz uma cirurgia de botar silicone, né, nos peitos e tal, e aí o médico dá lá e diz assim, olha, você tem que ficar, sei lá, tanto tempo sem fazer determinadas atividades e tal, e tipo, na primeira semana que ela bota o silicone, ela resolve dar uma voltinha e participar de um baile funk, sabe? Ou, sei lá, vai fazer crossfit. Então, nesse caso, daí se depois advir algum problema dessa cirurgia, obviamente, tá, que ela não vai ter direito à indenização contra o médico. Por quê? Porque ela é culpada exclusivamente, ela é exclusivamente a culpada pela produção do resultado. Né? E isso afasta, obviamente, o nexo de causalidade. Parece bastante simples de entender, né? De onde é que veio o dano? O dano veio da cirurgia estética ou o dano veio da conduta da própria vítima? Um outro elemento interessante, também excludente de responsabilidade, é o fato terceiro. Tá? O fato terceiro, como o próprio nome diz, é quando o dano é causado por terceiro. Tem um caso de culpa exclusiva da vítima que é muito interessante. No Rio de Janeiro, o tal do surfista ferroviário, né? Os caras que... Voltei para a culpa exclusiva da vítima, tá? Os caras que tomavam carona, né, nos trens urbanos no Rio de Janeiro, então eles subiam na parte de cima do trem, uma atitude meio suicida, e aí, eventualmente, acabavam sofrendo acidentes que levava a amputação, até a morte, né? E as vítimas desses acidentes ingressavam com ação indenizatória contra a empresa de trens urbanos do Rio de Janeiro. As decisões sempre no sentido de reconhecer, não, culpa exclusiva da vítima isso aí. Não há que procurar indenização aqui, não há que nem que se falar em culpa concorrente. A pessoa se expôs ao risco, logo, é integralmente responsável pelos danos que causou a si mesmo. Tá? Beleza? Mas voltando então para o fato terceiro. O fato terceiro é, como o próprio nome diz, é quando o dano resulta de conduta de terceiro. Tá? Daí, obviamente, a exclusão do nexo causal. Mas olha só, tem uma exceção aqui importante, que é a súmula 187 do STF, do Supremo Tribunal Federal. Tá? Que diz assim, a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra a qual tem ação regressiva. Tá? Então, no caso do contrato de transporte, não há que se falar em culpa de terceiro. Isso não afasta a responsabilidade. Então, vou voltar aqui para o meu exemplo. Estou eu no ônibus. Tá? Estou eu no ônibus, bem feliz e contente. E aí, alguém corta a frente do ônibus, o motorista perde o controle do ônibus, eu acabo lá caindo e quebrando meu fêmur. Tá? A responsabilidade da empresa de ônibus permanece. Tá? Só que daí, claro, a lei diz assim, sem prejuízo de ação regressiva, ou seja, contra efetivamente o terceiro culpado. Então a empresa de ônibus me indeniza e entra com uma ação regressiva pedindo o reembolso do que indenizou, tá? Para o efetivo culpado. Uma outra coisa interessante está nessa súmula 132 do STJ agora, que é uma coisa que para a gente entender aqui o contexto. A ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. O que ela quer dizer, essa súmula? Imagina a situação em que eu transferi o meu veículo
para alguém, mas esse alguém não fez ainda a alteração do domínio da propriedade lá junto ao Detran. Tá? Ou seja, o veículo continua no meu nome. E essa pessoa acaba causando dano a outrem, por um acidente com aquele carro. Eu não vou responder. Tá? Eu não respondo pelo dano causado, ainda que o carro esteja no meu nome. Tá? Ainda que o carro esteja no meu nome. Por quê? Ora, porque a ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo alienado. Não é a mesma coisa, tá? Isso é importante destacar, de eu emprestar meu carro para alguém e esse alguém causar um acidente, tá? Porque nesse caso eu respondo solidariamente. Agora, se eu fiz a transferência, até porque pela legislação de trânsito, quem tem a obrigatoriedade de fazer a transferência do veículo é o proprietário. Então, quem alienou, quem comprou o veículo. Tá? Então, nesse caso, não respondo por fato terceiro. E, por fim, já em vias de encerrar a nossa aula, tem aquela hipótese de cláusula excludente de responsabilidade. Ou seja, quando o contrato firmado entre as partes, ele exclui a responsabilidade. Porque eu posso, dentro da minha autonomia da vontade, dentro da liberdade contratual, estipular um contrato, uma relação, um negócio jurídico, em que eu digo expressamente, ó, não, o devedor, a parte, sei lá, uma das partes, não se responsabiliza por eventuais danos causados à outra parte. Um exemplo desse contrato, sem querer entrar em polêmica, né, gente? Mas um exemplo desse contrato é o contrato que o Brasil está assinando agora com as fornecedoras de vacina. Tá? Nesses contratos aí, a exigência de todo mundo que está fornecendo as vacinas para o Brasil é uma exigência de afastar a responsabilidade desses laboratórios. Tá? O Brasil pode fazer isso? Pode, sem problema nenhum. O Brasil pode assinar um contrato nesse sentido? Pode. Se trata justamente de uma cláusula dessas. Então, a cláusula diz, ó, se eventualmente, se dessas vacinas aqui resultar algum tipo de dano, tá? Não vai ser o laboratório que responde. Quem vai responder é o governo brasileiro. Tá? De novo, aí nós temos uma exceção à possibilidade dessas cláusulas aí no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. Tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele diz lá, são os artigos 6º, deixa eu lembrar aqui, artigo 6º, inciso 6, artigo 23 e artigo 25 do CDC. Tá? Artigo 6º, inciso 6, artigo 23 e artigo 25 do CDC. Tá? Que prevêem lá, a lei diz que quando se tratar de relação de consumo, são nulas todas as cláusulas que afastam ou atenuam a responsabilidade do fornecedor. Tá? Então, no âmbito das relações de consumo, a gente não pode falar, tá? A gente não pode falar aqui de cláusula excludente de responsabilidade, porque serão nulas as cláusulas que, o exemplo clássico, sabe qual é? A gente às vezes não vê que é um contrato, né? Mas é aquela plaquinha que tem no estacionamento do mercado ou do comércio, dizendo assim, ó, não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo. Isso é uma cláusula, tá? Isso é uma cláusula que exclui a responsabilidade, ali no caso do supermercado ou do comerciante, né, de eventuais danos causados ao consumidor. Tá? O que diz o CDC? Esse tipo de cláusula é nulo. Então, se eventualmente eu sofrer algum dano no estacionamento do supermercado, do comércio em que eu estou indo,
tá? Ainda que tenha aquela plaquinha ali pendurada, não vale. Você tem o direito à indenização. Tá? Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor não aceita atenuação e exclusão da responsabilidade do fornecedor. Justamente porque leva em consideração que o fornecedor está sendo uma condição de vantagem em relação ao consumidor, né, que é o vulnerável da relação, né, e que se eu admito esse tipo de cláusula ali, ela vai se tornar regra, ou seja, vai afastar todo o aparato de defesa do consumidor que o código pretende preservar. Tá? Então, por isso que esse tipo de regra é nula. Tá? Ali não vale a liberdade contratual. E é isso, gente. Essa é a nossa aula de hoje. Tá? Na aula que vem, eu nem sei o que a gente vai tratar na aula que vem, que eu não lembro mais, que agora esse era o assunto da aula que vem. Deixa eu ver aqui. Mestre. Aí eu acho que eu nem botei ainda. Mestre, cadastro. Então a aula que vem a gente vai falar de responsabilidade subjetiva e objetiva. Aula que vem, responsabilidade civil subjetiva e objetiva. Vamos fazer essa distinção entre um e outro, daí a gente acaba com essa parte que é mais teórica, não é certo, não é nem correto falar mais teórico, mas mas eu não sei, com essa parte mais de introdução à responsabilidade civil, né? E aí a gente começa a falar sobre, começa a entrar efetivamente na parte que a gente vai tratar da lei, tá? Aí entrar no código em si. Beleza? Agora vamos abrir a perguntas, respostas.